Eu sou Gustavo Meireles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA, e nessa segunda parte vamos mergulhar nos avanços diagnósticos e terapêuticos para endometriose, desde o papel dos métodos de imagem, ultrassonografia, ressonância magnética, até novas estratégias medicamentosas e cirúrgicas. Eu tenho o prazer de receber novamente a Ana Paula Carvalhal Moura, que é médica radiologista sênior do Grupo Fleury, criadora do perfil educacional Gineco em Imagem no Instagram, com mestrado pela Santa Casa de São Paulo, e o Dr. Rubens Gonçalves Filho, que é médico ginecologista e obstetra, também mestre pela Faculdade de Medicina do ABC. Bem, vou começar agora com a Ana Paula, perguntando a respeito da área que ela tem conhecimento de sobra, os métodos de imagem na avaliação e diagnóstico da endometriose. Ana Paula, eu queria saber o que tem de novo aí, você nos contar das inovações, acho que em especial ultrassonografia, ressonância magnética, e também deixar um recado, né, para as mulheres que estão nos assistindo ou ouvindo, quando que elas devem optar por um desses dois métodos. Olá, Gustavo, olá a todos, muito obrigada, né, para a gente continuar falando desse tema que é tão pertinente na saúde da mulher, lembrando que o mês de outubro é o mês de prevenção do câncer de mama, e o mês de março, o mês de prevenção da endometriose, mas nada mais como outubro rosa para a gente falar um pouco de saúde da mulher, e endometriose realmente é um tema que me apaixona. Então, em relação ao diagnóstico da endometriose, né, como o meu colega, o Dr. Rubens, citou no episódio anterior, antigamente muitos dos diagnósticos eram feitos através da laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, mas a paciente tinha que ir para o centro cirúrgico, ser anestesiada para poder fazer esse procedimento para fazer o diagnóstico. E os guidelines mais atuais já dispensam a laparoscopia como método diagnóstico na maioria dos casos. E falam, né, já categoricamente, como a gente já vem estudando aí há mais de 20 anos, que a ultrassonografia e a ressonância magnética, elas têm um papel fundamental no diagnóstico da endometriose. O exame de primeira linha deve ser a ultrassonografia, ela é mais acessível, ela é menos custosa, pode ser feita até com uma agilidade um pouco maior, mas a ressonância também tem uma acurácia excelente. Em termos de acurácia diagnóstica, Gustavo, elas são muito semelhantes, tá? Com pequenas particularidades para uma determinada região. A ultrassonografia pode ser um pouco melhor na avaliação das doenças incipientes, da endometriose que está só na superfície do peritônio, e na parede intestinal também, a ultrassonografia tem uma resolução excelente, e a ressonância magnética também tem acurácia semelhante. É um exame um pouco mais custoso, do ponto de vista de saúde suplementar e também de saúde pública, e deve ser deixada a princípio para um segundo momento. Mas, por exemplo, na paciente, como o Dr. Rubens citou no episódio anterior, que não iniciaram atividade sexual, aquela adolescente que geralmente vai no consultório bem jovem com a mãe, acabou de menstruar, está sofrendo com cólica, aí a ressonância tem um papel fundamental, porque realmente a avaliação só por via abdominal, ela é muito limitada para as pacientes com endometriose. A gente consegue eventualmente ver endometriomas, o que não é tão comum na paciente jovem. Então, há alguns anos atrás, a doença só era diagnosticada quando ela acometia os ovários, e a gente sabe que quando a doença está no ovário, essa mulher já tem doença em outras localizações profundas, principalmente nos ligamentos atrás do útero, que são os ligamentos uterossacros, e também em outras estruturas próximas, como o reto e também a bexiga urinária. Então, os dois métodos são muito semelhantes em termos de acurácia e são padrão ouro hoje para fazer o diagnóstico. A laparoscopia, ela só tem o seu papel naquela paciente que tem sintoma e tem exames de ultrassom e de ressonâncias negativos. Aí, quando o exame é negativo, eventualmente ela precise passar por uma laparoscopia
para ver se realmente é endometriose ou se teria alguma outra doença aí favorecendo a dor ou a infertilidade dela. Excelente, Ana Paula. A gente vai voltar daqui a pouquinho com mais uma pergunta para você, especialmente dos casos mais complexos para diagnóstico e quais são as principais armadilhas. Mas antes disso, eu queria passar para o Rubens e saber o que tem de novidade em tratamentos medicamentosos para a doença, né? Antes da gente partir para o tratamento cirúrgico, também para as mulheres que estão nos assistindo e que têm aqui um diagnóstico de endometriose, o que tem de novo ou o que está para sair em ensaios clínicos a respeito de tratamentos medicamentosos? Tem muita coisa. Só queria complementar também, ainda do ponto de vista histórico, e como é que se diagnosticava a endometriose antes da laparoscopia aparecer no mundo? Porque a laparoscopia, ela apareceu perto ali do final da década de 60, no mundo. Existe uma substância produzida pelo nosso corpo, existem substâncias produzidas pelo nosso corpo chamadas de biomarcadores. Qual é a definição de um biomarcador? Um biomarcador é uma substância que você pode dosar no sangue, na urina, em alguns líquidos do nosso corpo, linfa, o líquido cefalorraquidiano do sistema nervoso central, e o biomarcador, ele mostra a que órgão ou a que sistema do corpo ele pertence. Isso é um biomarcador, é um marcador biológico, portanto, do nosso corpo, de que naquele local está acontecendo algum processo, e esse biomarcador ele é quantificável. Você sabe, você consegue dosar a quantidade desse biomarcador circulando no corpo daquela pessoa. Tá certo? Então, a célula do endométrio, ela tem um biomarcador. E ele se chama CA125. Durante muito tempo, se acreditou que a dosagem do CA125 no sangue da mulher expressava e poderia fazer o diagnóstico de endometriose. Porque existe uma certa quantidade de CA125 que é esperada na circulação sanguínea da mulher. Ora, se ele está muito além do limite que os ensaios clínicos revelaram ser os esperados, e ele revela a quantidade de endométrio que tem no corpo daquela mulher, puxa, essa mulher tem muita dor, o CA125 dela é aumentado, então você tem endometriose. Só que ele aumenta também em outras situações. Até mulheres tabagistas podem ter CA125 aumentado. Mulheres que têm miomas uterinos, que não guardam nenhuma relação com a endometriose, pode ter CA125 aumentado. E aí o CA125, devido à baixa especificidade dele, né, que é a capacidade de excluir quem não tem endometriose, ele foi abandonado como método diagnóstico precoce. Então, não se solicita mais exame de CA125. É uma substância que pode estar aumentada também no câncer de ovário. Então, não é mais um biomarcador confiável. O que a gente busca hoje em dia, e que é tema do meu doutorado, são biomarcadores da biologia molecular genéticos. Então, estamos buscando evidências de que a hipótese é que talvez exista um painel de suscetibilidades genéticas, e o meu doutorado é voltado para a gente testar essa hipótese entre dois grupos de mulheres com e sem endometriose, se a gente pode estabelecer um painel genético da doença, e que leva muitas mulheres a sofrerem cirurgias mutilantes, perdas de órgão. E grande parte das mulheres não precisa fazer cirurgia, são candidatas aos tratamentos clínicos, medicamentosos. Até hoje, as drogas medicamentosas voltadas para o tratamento da endometriose foram drogas que
tiveram o objetivo de aliviar sintomas, tirar a dor, e muito poucos medicamentos foram pesquisados para atacar quimicamente esses focos de endométrio que se encontram ali na pelve. Então, melhorava a dor, anticoncepcional melhora a dor, analgésico anti-inflamatório melhora a dor, diminui um pouquinho a inflamação, mas o grande drama é que, ainda que você possa reduzir com anticoncepcionais ou outros hormônios a atividade dos focos de endometriose, muitas mulheres têm endometriose resistentes aos tratamentos hormonais, porque o hormônio teria um grau maior de atuação sobre o foco de endometriose, reduzindo seu tamanho, impedindo sua proliferação, diminuindo a inflamação. A gente tem no mercado específico para endometriose, testado e pesquisado para endometriose, uma droga, que é uma progesterona, que a mulher usa por via oral. O nome químico é Dienogest. O Dienogest foi pesquisado para tentar conter o avanço da doença. Ainda, repito, que anticoncepcionais têm um efeito melhorando sintomas. A gente tem os sistemas intrauterinos hormonais, também conhecidos como DIU hormonal, mas o nome certo é Sistema Intrauterino de Liberação de Hormônio, que já estão aí liberados para tratamento de endometriose, que melhoram muito o sintoma também. E o que a gente tem de mais recente, ainda em pesquisa, fase 3, são drogas que vão chegar aos focos de endometriose, programadas para serem injetadas na mulher ou tomadas por boca, que vão atingir os focos de endometriose especificamente, atuando sobre algum ou alguns dos mecanismos que façam com que aquele foco sobreviva, seja a proliferação celular, a invasão. Então, ainda está em fase 3. Nos Estados Unidos e na Europa, a gente já tem uma droga que ainda não está autorizada para uso no Brasil, que é um análogo de GnRH, essa é a classe dessa droga, utilizado por via oral, que tenta reduzir um pouquinho o efeito dos estrogênios que os ovários produzem para tentarem reduzir a ação dos focos, mas dá muito efeito colateral. Não é muita novidade isso, porque os análogos de GnRH já são utilizados há muito tempo por via injetável. E também dão muito efeito colateral. Apesar de poderem reduzir tamanhos de focos e melhorarem o quadro clínico, essa classe de medicamentos ela pode ser usada por um tempo limitado na vida da mulher, porque tem muito efeito colateral. Então, o que há de mais moderno, tem uma droga que está sendo pesquisada por um laboratório japonês, tem uma outra droga pesquisada por um laboratório britânico, especificamente de ação no foco. Vai lá nos implantes e tenta reduzir a proliferação celular, reduzir a inflamação. Então é isso que a gente tem em nível de pesquisa. Tá? Então, na verdade, ainda é muito limitado. Tá. Porque, repito, o próprio foco de endometriose pode apresentar resistência à ação das progesteronas, como o Dienogest. Não chega lá. O foco ele não tem receptor de progesterona. Então não adianta você dar progesterona, porque é um mecanismo de chave e fechadura. Você tem o foco de endometriose aqui, você tem uma progesterona chegando que vai se acoplar aos receptores de progesterona do foco e vai ter uma ação de diminuir o seu tamanho. Se você tem resistência à progesterona nesse foco, não vai adiantar. São os pacientes que a gente tem uma primeira indicação de tratamento clínico e não cirúrgico. Esse é um outro aspecto importante também na questão do tratamento, né? Boa parte das mulheres tem indicação de tratamento medicamentoso, mas falha, não faz efeito nenhum. E você acaba fazendo a cirurgia para melhorar. Aí a gente vai saber mais da cirurgia em breve. Vou voltar com você também para aprender do que tem de inovações em cirurgia, incluindo os procedimentos robóticos.
Mas aí vou pegar esse seu gancho, achei muito interessante falando aqui de medicina de precisão e o que está saindo de mais novo, para fazer duas perguntas em uma aqui para Ana Paula, né? Primeiro, saber ali as dificuldades diagnósticas ainda na imagem, por mais que a gente tenha ressonância magnética de alta precisão, ultrassonografia também com qualidade de imagem excelente, às vezes a gente falha em detectar a doença, né? Mesmo com todo o ferramental diagnóstico. Aí queria entender quais são os principais casos em que a imagem acaba sendo não diagnóstica, né? Ou tem alguma armadilha, um pitfall ali para que você não consegue fazer o diagnóstico. E talvez falar um pouco mais sobre outras inovações, né? A gente não poderia passar sem inteligência artificial aqui, saber o que tem sido estudado com inteligência artificial no diagnóstico da endometriose. Então, os exames de imagem, né, infelizmente, a gente não tem uma sensibilidade de 100% para detecção da endometriose, nem ultrassom e nem ressonância magnética. A gente pode ter a doença discreta, bastante discreta, cometendo só a superfície do peritônio, sem que essas células infiltrem, né, mais profundamente, e os exames de imagem podem vir com achados negativos, né, ou seja, nenhuma imagem sugestiva de lesão e numa paciente bastante sintomática, o que é para a gente muitas vezes frustrante. A paciente vem para você com dor, com uma queixa muito típica, ou com uma infertilidade sem outra causa aparente, e a gente faz um exame de ultrassom, faz um exame de ressonância e às vezes não detecta a doença. Obviamente, com o avanço da tecnologia, então hoje a gente tem aparelhos de ultrassonografia com uma qualidade muito superior, seja do ponto de vista dos transdutores, com uma resolução maior de imagens, com uma quantidade maior de cristais que melhoram a qualidade da imagem para a gente, com reconstruções em 3 dimensões e alguns recursos a mais de harmônica, de tecnologia mesmo do equipamento do ultrassom, que ajudou bastante. Então, eu trabalho tanto em equipamentos que têm 5, 10 anos de fabricação, quanto eu trabalho em aparelhos de ponta, que recém-lançados, e realmente a gente já vê uma diferença bastante grande, o que nos auxilia bastante. Na ressonância, a mesma coisa, sequências mais rápidas, mais modernas, a gente tem alguns softwares de aceleradores do tempo, né, porque a gente sabe que uma ressonância pode demorar aí, demorava por volta de 40 minutos uma ressonância de pelve, então a gente escolheu um protocolo adequado, mais enxuto, e eventualmente usando esses aceleradores que você não perde qualidade, mas você ganha em tempo, isso também é um grande ganho. Escolher a sequência correta, sequências de cortes finos, seja ponderadas em T1 ou em T2, nos ajuda às vezes a gente detectar uma doença mais discreta. Agora, um outro percalço que a gente tem aí no meio do caminho seria também em relação ao treinamento dos colegas que estão trabalhando na ponta aí com endometriose, seja na ultrassonografia ou na ressonância. É um tema muito específico dentro da imagem, é um tema onde muitas pessoas não tiveram um treinamento adequado e a endometriose é a doença do pode tudo. Você pode ter alterações absolutamente discretas que poderiam passar despercebidas, como pode ser uma doença muito extensa, distorcendo muito a anatomia pélvica, e realmente o colega que está fazendo o laudo do ultrassom da ressonância magnética tem que ter uma expertise para dar todos esses locais de acometimento e ajudar a mapear a doença para que o cirurgião, né, já que nosso próximo tema, nós vamos falar de cirurgia, possa abordar a doença corretamente, porque é uma cirurgia também bastante desafiadora. Então, em relação aos pitfalls, acho que vem tanto a doença discreta, que às vezes é bem difícil de diagnosticar, quanto a doença extensa, onde você tem que dar todos os locais de acometimento e detalhes anatômicos bem específicos, né, como, por exemplo, o acometimento dos ureteres, o acometimento do diafragma, para que possa o nosso exame ser um mapa para o cirurgião realizar um procedimento
adequado para essa paciente. E mesmo que a paciente não vá ser operada, para que o médico ginecologista possa decidir, né, se esse caso tem indicação cirúrgica ou se esse caso vai ser tratado e acompanhado clinicamente, como o Rubens já falou. Puxa, excelente, Ana Paula. Agora eu queria saber do Rubens aqui, para a gente até fechar o conhecimento sobre endometriose. Também 2 pontos aí, né? Como que ele está vendo os novos tratamentos cirúrgicos, e aí falar das suas habilidades em cirurgia robótica e de outras inovações, incluindo inteligência artificial, sob a sua ótica. Gustavo, o tratamento cirúrgico ele evoluiu muito nas últimas décadas, tanto pelo fato da endometriose ter sido descrita, o padrão de lesão ter sido descrito, porque as lesões de endometriose, elas têm uma característica típica e atípica. O que quer dizer isso? É que você tem imagens ali da pelve feminina de acometimento do peritônio, que é aquele tecido que reveste a cavidade pélvica abdominal, como se fosse um papel celofane. Esses focos de endometriose, eles têm padrões macroscópicos muito bem descritos, porque isso ajuda o cirurgião que está começando a identificá-los e tratá-los, seja por uma cauterização superficial, seja por uma retirada chamada por excisão. Então, a evolução do conhecimento sobre os padrões das diversas lesões evoluiu muito, isso está tudo muito bem descrito. 2, o conhecimento do tratamento mais adequado para a endometriose dos ovários, que é um tema importantíssimo. Os ovários são glândulas, né, Gustavo? Produtores dos esteroides femininos, responsáveis pela produção dos óvulos. Então, o ovário, a endometriose do ovário é um capítulo à parte dentro da cirurgia de endometriose. Ela requer muita experiência do cirurgião, muito zelo, muito cuidado, muito carinho a você, principalmente, indicar se a endometriose do ovário daquelas mulheres merece ser tratada cirurgicamente. Esse é o ponto. Porque às vezes essa lesão é um cisto muito pequenininho, né? Um cisto é uma coleção líquida no ovário, para quem está nos assistindo, vamos definir direitinho, cheia de sangue, que entrou ali, que se acumulou ali porque ali tinha foco de endometriose. Então eu destaco reconhecimento de lesões típicas e atípicas no decorrer das décadas, a evolução do conhecimento sobre as diversas formas da gente tratar a endometriose do ovário, e aí a gente tem uma grande evolução do conhecimento, que é o tratamento da endometriose intestinal, porque as lesões intestinais eram tratadas frequentemente com a retirada de um segmento do intestino, de alça, e hoje em dia a gente já sabe que, a depender do tamanho do nódulo de endometriose que infiltra a alça, a depender da distância desse nódulo da borda anal, as lesões muito próximas da borda anal, elas podem levar a consequências muito graves para a mulher. Então, existe uma tendência que a abordagem da endometriose do intestino, a retirada da endometriose do intestino, ela seja mais conservadora, que você se atenha à ressecção daquela porção do intestino só do local onde está o nódulo, sem fazer a ressecção de um segmento, tendo que fazer a emenda, né? Essa é a retossigmoidectomia segmentar, que o intestino é uma mangueira. Imagina que a gente corta aqui, tira um pedaço aqui, você tem que fazer a emenda das duas bocas. Então isso evoluiu muito. A gente tem feito mais ressecções intestinais conservadoras, respeitando que você não pode também fazer uma ressecção tão conservadora a ponto de você deixar a doença na alça, mas foi um grande conhecimento. Então, basicamente, o conhecimento ali anatômico das formas de expressão da doença, né? E aí a gente teve a cirurgia robótica, a entrada da cirurgia robótica no mundo. No Brasil, eu sou pioneiro na cirurgia robótica em ginecologia. Nós começamos em 2008 a operar pacientes com o uso dessa tecnologia, que eu vou explicar o que é, quais são as vantagens dela. Temos 17 anos de experiência em cirurgia robótica. Em 2007 eu fui para o Vale do Silício,
lá em Mountain View, fazer perto de lá do Google, das empresas de tecnologia, fazer a certificação, o treinamento, né? Sunnyvale era o nome da cidade, na verdade. E o que a videolaparoscopia, ela já acrescentou muito no tratamento cirúrgico de endometriose, porque você chegava com o seu olho muito próximo das lesões, né? Porque se você está com uma câmera de vídeo que se aprofunda na pelve e chega, é melhor do que o olho nu e a barriga aberta, né? O ventre feminino aberto. A robótica, ela acrescentou acurácia. As câmeras, o sistema de endocâmeras dos robôs cirúrgicos, ele é de HD, é uma alta definição extrema, você enxerga em 3 dimensões, porque a ótica do robô, as óticas são 2, cada ótica manda a imagem para um olho do cirurgião, então é como a gente está vendo aqui, vocês estão olhando para mim ao fundo, aí no ambiente que vocês estão vendo outras coisas, em diferentes focagens, porque cada olho está focado num lugar, está percebendo a perspectiva tridimensional. Então o robô trouxe melhor visualização para o cirurgião, o robô trouxe capacidade de articulação de pinças robóticas como o punho humano, é um mini punho humano que está lá dentro, com uma tesourinha. A pinça do robô, ela articula como punho. A pinça laparoscópica, ela é rígida, ela só abre e fecha. A pinça do robô articula. Então você consegue chegar em espaços da pelve que estão muito alterados anatomicamente. Você consegue enxergar melhor, e quando você enxerga melhor, você retira mais lesão. Quando você enxerga melhor, você provoca menos lesões a estruturas adjacentes aos focos de endometriose, que não merecem ser tocadas nem manipuladas. Quando você enxerga melhor, você tem menos sangramento. Quando você enxerga melhor, consequentemente, a cirurgia é mais rápida e o pós-operatório é melhor. As pacientes se recuperam melhor. Então, hoje em dia, praticamente 99% das cirurgias de endometriose que eu faço, eu não abro mão da tecnologia robótica. Importante dizer aqui para os nossos telespectadores, né? Não sei se a gente chama assim o espectador da internet, mas quem está aqui vendo o nosso podcast, o robô ele não faz nada sozinho. Ele é 100% controlado pelo cirurgião. Inteligência artificial vai fazer o quê? O que é inteligência artificial? Nada mais é do que um cérebro que raciocina bilhões de vezes mais rápido que o ser humano. E por que ele é capaz de raciocinar bilhões de vezes mais rápido que o ser humano? Porque ele tem mais informação do que o cérebro humano tem armazenada ali. E o que a inteligência artificial pode ajudar na cirurgia da endometriose? E isso tem um grupo na França, em Clermont-Ferrand, que já está desenvolvendo, que é o seguinte: você tem o registro de imagens dos diversos padrões de lesão de endometriose. Tudo registrado. E você vai, através do mecanismo do machine learning, você vai ensinar o computador que aquilo é uma lesão de endometriose típica, ou aquela é uma lesão de endometriose atípica, ou aquela é uma lesão de endometriose do ovário, ou é uma lesão de endometriose do intestino, e a máquina ela vai armazenar essa informação, ok? Não está longe o dia em que os cirurgiões robóticos sentarão no robô para operar, e o robô vai informar para ele: doutor, ali o senhor passou por uma lesão desapercebida, mas tem uma lesão de endometriose ali. Dá uma olhada ali à direita, perto do ovário. Tem um padrão de lesão de endometriose, o senhor precisa tratar. E mais, logo mais a gente vai ter a sobreposição de imagens da ressonância da Ana Paula, que mostrou que tem um nódulo entre o reto e a vagina da mulher de 3,5 centímetros, muito bem mapeado por ela na ressonância, e isso, quando você for operar, você vai ter a sobreposição do real, ali na hora do que que você está vendo pelo robô, e o exame da Ana Paula. Isso vai facilitar o quê? A dissecção. Essas lesões profundas são lesões
muito sérias. São lesões que podem provocar inadvertidamente, na sua retirada, lesões chamadas de iatrogênicas. Então eu vejo com muito bons olhos a entrada da inteligência artificial como auxílio dos cirurgiões, jamais substituto dos cirurgiões, né? Nesse aspecto, a endometriose é isso. Identificação de padrão de lesão, informação em tempo real para o cirurgião que está no consultório do robô sobre o que ele está vendo, sobre o que ele deve ver, e principalmente a sobreposição de imagens do real ali na hora com o exame diagnóstico prévio. É uma maravilha. Eu espero estar vivo para ver. Estará. A inteligência artificial está chegando muito rápido em diversas áreas e eu espero também que nos ajude bastante aqui no diagnóstico, no tratamento, nas orientações às pacientes, como copiloto ali dos profissionais de saúde, né? Acho que também é outro ponto que vai ajudar muito. Já tivemos alguns episódios aqui falando de inteligência artificial e fico na torcida para que possa ajudar vocês dois aí, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Eu queria novamente... Um amigo meu, só complementando, diga. O Sidney Kleiner, que é um magnífico cirurgião do trato digestivo, atualmente ocupa a presidência do Einstein. O Sidney deu uma declaração muito interessante. O médico que não está com a inteligência artificial no bolso dele, ele vai ser substituído pelo médico que está com a inteligência artificial no bolso dele. E o que o Sidney se referia? As ferramentas que a gente tem acesso para rever a literatura médica, ver se aquilo faz sentido, verificar os algoritmos de tratamento e diagnóstico. Isso já faz parte do meu dia a dia. A gente tem uma inteligência médica, uma inteligência artificial só para medicina, e não é ChatGPT. Embora ela busque informações no ChatGPT também. Então tem que estar com ela no bolso. Então, é excelente, assim, a gente discutiu muito aqui já no ExpertCast esse tipo de ferramenta que você está trazendo, né, os copilotos ali para diagnóstico, ferramentas de apoio à tomada de decisão, então tem muita coisa nova e boa saindo. Agora, antes de eu deixar vocês irem, a gente tem que passar para o nosso tradicional papo rápido. Eu vou começar com a Ana Paula, depois eu perguntando para o Rubens, são respostas aqui bem papum, diretas, sobre algumas dicas que não têm ligação direta aqui com o nosso episódio, né? Então, para Ana Paula primeiro, eu queria uma dica cultural ou de viagem. Pode ser um livro, uma série, um filme, ou uma viagem bacana que você tenha feito nos últimos tempos. Oi, Gustavo. Sobre viagem, eu amei conhecer a Islândia, um país distante, né? Tão distante da gente e ficou tão isolado durante muitos anos. Uma paisagem belíssima, gostei muito, quebrei o pé na viagem, mas nem o pé quebrado atrapalhou a admiração que eu fiquei pelo país. E estou muito na fase de ler autoras de livros, eu amo ler, mulheres, né? Estou na fase feminina e adorei ler Tudo é Rio e também Água Fresca para as Flores, foram os 2 últimos livros que eu li e curti bastante também. Excelentes dicas, eu também gostei muito de Tudo é Rio, depois comprei mais 2 da Carla Madeira, excelente livro, e a Islândia está na minha rota, fiquei sabendo recentemente, eu estava lendo aqui, é o único país do mundo que não tem mosquitos, é uma curiosidade aqui também, não tem mosquitos na Antártida, mas ali um continente, agora como país, apenas a Islândia, não só pelo clima frio, mas também outras particularidades ali da região que impedem a proliferação de mosquitos. E você, Rubens, o que você traz aqui de dica cultural ou de viagem? Olha, eu queria dar uma dica cultural, que eu tenho viajado muito pouco, eu tenho trabalhado muito, e o doutorado está tomando muito tempo. Então eu dou uma dica cultural muito importante, de um assunto muito relevante na saída da mulher, que é uma peça de teatro, a qual eu fui com a minha esposa, com a Renata, recentemente. Essa peça está sendo encenada pela Cláudia Raia e pelo Jarbas Homem de Mello, o marido dela, e se chama Menopausa. O assunto é tratado pelo casal com muita leveza, com muita delicadeza e com muita
precisão de informação médico-científica, o que me surpreendeu. A assessoria médica deles na encenação dessa peça está muito boa. Essa peça, aqui em São Paulo, ela está sendo encenada no Teatro Vila Olímpia, de quinta a domingo, e eu recomendo para que os homens, inclusive, compareçam com as suas companheiras ou com seus amigos, por que não? Ou sozinhos, porque o conhecimento dessas alterações, porque elas passam na menopausa, para o homem é fundamental. Então a minha dica cultural é dessa peça de teatro. Muito boa dica, muito boa. Deixei aqui, já tinha visto alguns anúncios da peça aqui em São Paulo, e agora você citando, já vou colocar aqui na minha lista para poder ir lá assistir. Para Ana Paula agora, o que você faz para cuidar da própria saúde? A gente fala muito aqui de inovações em saúde, tá? O que você faz para cuidar da sua? Esporte. Acho que não tem outra pergunta. Acho que os três, né? Nós três somos apaixonados aí por esporte. Gustavo maratonista, o Rubinho triatleta, e eu tento também praticar as três modalidades, que eu falo que não é tanto para competir, mas até para ir mudando e me machucar menos, porque nessa fase da vida a gente tem que realmente priorizar, nem que seja meia hora, 40 minutos para a gente, né, durante o dia todo. Com certeza, né? Com certeza. Bem, Rubens, já sei que é o triatlon, possivelmente. Quer falar um pouco mais sobre isso ou mudou? Quero. Mudou, né? A última prova que eu fiz foi em junho de 2024, na Suíça. Logo depois veio o convite da minha orientadora do mestrado para fazer um doutorado. E quando um orientador te convida para fazer um doutorado, Gustavo, você aceita, porque ali está incutido nesse convite uma confiança em você, na tua capacidade de pesquisa, na tua prática médica, no teu conhecimento. E aí quando você embarca no doutorado, não tem como praticar 3 esportes na semana. Mas aí eu escolhi um. Eu escolhi um que é justamente o que eu sempre tive mais dificuldade na vida. Eu não tenho um biofísico de nadador, eu tenho 1,69 m de altura, meu pé é pequeno, minha mão é pequena. E eu escolhi a natação dos três, que é o esporte da Ana. Então eu estou mantendo os treinos de natação, porque eu acho que é o que menos risco me traz de me machucar. Normalmente os ambientes onde você pratica natação são ambientes seguros, né? Águas abertas, gosto de nadar também. Ano que vem, se der para fazer uma provinha de águas abertas para dar um descanso do doutorado, refrescar a cabeça, eu vou. Mas atualmente eu só estou nadando. Olha, ontem eu nadei 4.000 metros. Fiquei feliz, que eu nunca tinha nadado 4.000 na minha vida. Muito bom, muito bom. É um belo esporte. Eu fico flertando com a natação também, porque eu tenho 2 aqui em casa, a minha esposa e o meu filho está competindo já em alto nível aqui, especialmente no borboleta, Parabéns. que é um nado super difícil. Então por enquanto eu estou mais como pai de atleta aqui. Aí deixa eu voltar para você, Ana Paula, agora para uma outra pergunta que tem relação com podcast, mas aí você no local de entrevistadora. E vale alguém que já não está mais entre nós ou pessoas vivas. Você pode escolher quem que você entrevistaria num podcast. Drauzio Varela. Eu adoro o Dr. Drauzio, li todos os livros dele e acho ele um grande comunicador. Tudo que ele fala na área médica, ele fala com muita propriedade e tem uma proximidade aí com o público que realmente é incrível. Eu sou fã dele. Somos dois. Eu tô chamando o Drauzio faz tempo para vir aqui no ExpertCast. O Drauzio tem uma agenda muito difícil, inclusive ele tá em dívida comigo, porque ele já me entrevistou no podcast dele. Falei, Drauzio, agora tô te esperando lá no ExpertCast, né? Então, eu vou, já que você trouxe esse tema hoje aqui, eu já vou puxar a orelha do Drauzio, ver se ele vem rápido aqui também para conversar com a gente no ExpertCast. E você, Rubens, quem que você gostaria de entrevistar? Olha, como você está colocando a possibilidade da gente, através dessa pergunta, quem você gostaria de entrevistar no podcast, a gente poder citar pessoas que não estão mais entre nós, se fosse possível, eu gostaria de entrevistar o von Rokitansky,
que foi o médico austríaco que em 1869 descreveu a endometriose, que teve 30 mil autópsias realizadas na vida. Ia ser muito interessante se a gente pudesse dar um jeito de trazer o von Rokitansky de volta e fazer um podcast da descrição da endometriose, dos pensamentos dele, e mais ainda se a gente pudesse fazer um exercício de futurologia com ele, perguntar o que ele imaginaria que 2 séculos depois, quase 2 séculos depois, né, pouco menos de 2 séculos, o que ele acha que estaria acontecendo no contexto. Ia ser interessante mesmo, né? Olhar agora com a medicina moderna, com todas as inovações, uma visão dele, um olhar para o futuro. E por falar em olhar para o futuro, eu vou encerrar com a nossa última pergunta a respeito da inovação predileta de vocês. Aí não precisem ficar restritos à saúde, pode ser qualquer outra inovação, pode ser também uma invenção, né? Aquilo que não se transformou numa inovação de fato, mas uma invenção que vocês acham interessante. Comece primeiro pela Ana Paula. O que me fascina muito, Gustavo, é na área de tratamento, né, minimamente invasivo. Eu acho incrível, por exemplo, você poder fazer uma troca de válvula cardíaca via cateterismo. As inovações nessa área, né, a parte robótica também, assim, realmente a fusão, né, da engenharia ou da bioengenharia com a medicina, eu acho que tem coisas maravilhosas para trazer para a gente. Muito boa, muito boa. Também gosto bastante. A gente olha, né, o grau de miniaturização que a gente já chegou, né, e de nanotecnologias é muito, muito interessante. E aí, para a gente fechar, Rubens, qual que é a sua inovação predileta? Cirurgia robótica. Muito bom. É inegável, 18 anos, 17 anos, né? Começamos em março de 2008. Ela trouxe um avanço muito grande no tratamento da endometriose, sem dúvida alguma. Os desfechos, principalmente relacionados à remoção da doença por completo, pelo menos a doença visível, não no nível de células de endométrio que podem estar ainda livres na cavidade da mulher, na cavidade pélvica, mas sem dúvida, eu sou apaixonado pela cirurgia robótica. A gente já tem hoje em dia outros players no mercado, a gente tem pelo menos 10 robôs cirúrgicos aí já lançados no mundo, e sem dúvida alguma é um avanço muito grande no tratamento da endometriose, a gente poder, para os pacientes que têm indicação de cirurgia, poder realizá-las através da tecnologia robótica. Excelente, Rubens, Ana Paula, mais uma vez, muito obrigado. Eu aprendi bastante aqui sobre endometriose, uma atualização em 1 horinha aqui, 2 episódios do ExpertCast sobre sintomas da doença, subdiagnósticos, diagnóstico correto, novas terapias, cirurgia robótica, foi muito bom. Muito obrigado mais uma vez, Ana Paula e Rubens. Obrigado pelo convite. Ana, sempre um prazer te encontrar. Vivo recebendo exames dela, que eu solicito para que as pacientes façam com ela, eu coloco no pedido, escrevo um pouco do quadro clínico, o que eu achei do meu exame clínico no consultório. Eu sei que a gente, quando reporta num pedido de exame um pouquinho da história da paciente, é importante para os nossos radiologistas nos ajudarem e ajudamos muito eles a fazerem o diagnóstico correto. Obrigada, Rubens, pela companhia, e Gustavo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É muito legal, e para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, lembrar de avaliar o ExpertCast com 5 estrelas na sua plataforma preferida, compartilhar esse e outros episódios com seus amigos, contatos, divulgar nas redes sociais, seguir o nosso podcast. É assim que nós conseguimos divulgar informação de alta qualidade. Aproveite também para acompanhar a comunidade Inovação em Saúde. Nosso site é inovaçãoemsaude.com. Ali você vai encontrar os links para a nossa página no LinkedIn, no Instagram, os grupos de WhatsApp que são abertos e gratuitos, onde discutimos as principais tendências no setor de saúde. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio do ExpertCast.